O escritor Marcelo Coutinho tem uma característica muito forte na sua literatura. Ele fala a linguagem do subúrbio, ele fala sobre as pessoas que sobrevivem no subúrbio carioca. E isso dá à sua literatura um cunho de universalidade, porque ele está tratando de solidões, de dores, de ansiedades, de características muito fortes ao ser humano. Mas o ser humano que sobrevive no subúrbio carioca, ele de certa forma sintetiza o que é um certo mosaico que forma uma sociedade complexa como a brasileira. Por isso seus contos são fortes e definitivos. Temo por um instante ter esquecido algum papel importante. Parado na esquina da avenida com a Rua do Cartório, verifico de novo a pasta. Certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, relatório médico. Em comum, o nome, Maria de Fátima Nogueira. O nome que já não fala, avesso do corpo, e o Nogueira que resiste em mim como se ressoasse o eco distante de um bumbo solitário. Marcelo, Rua de Dentro, seu mais novo livro de contos, né? Ele tem uma característica que vem se adensando em sua obra, que é a fala suburbana do Rio. É interessante que há uma certa linguagem peculiar que acaba transpondo também, não só para os diálogos, mas até para o próprio texto. Quer dizer, como é falar, criar essa linguagem, falar essa linguagem muito próxima de você, né? Mas como é trabalhar essa linguagem? Essa é uma busca que vem, de fato, se exacerbando nos últimos livros, né? Já estava no Ferrugem, estava no livro de crônicas também, na Dobra do Dia. Eu acho que aqui dá mais um passo à frente nesse sentido, né? Essa preocupação em retratar uma certa classe média baixa das grandes cidades, né? Aqui do Rio, dessa área que a gente chama de subúrbio, que é uma área que reúne muito esse tipo de personagem, né? Não é nem aquele personagem da favela, embora haja alguns contos, algumas histórias ambientadas em favela no livro, mas também não é o personagem da classe média alta, das áreas de elite, né? Ele está nesse lugar do meio, que eu acho que talvez seja um personagem característico não só do Rio de Janeiro, mas de todas as grandes cidades brasileiras, né? Esse personagem de classe média baixa, com um emprego pouco glamouroso, com uma vida pouco glamourosa, e eu tento, claro que no âmbito da ficção, iluminar essas vidas e tentar ver o que tem de potência, de beleza, de dor e de delícia nessas histórias individuais. Agora, há uma característica também na sua obra, que é muito, e no Rua de Dentro se adensa muito isso, que é que a gente tem uma certa visão estereotipada do subúrbio, sobretudo do subúrbio carioca, que é a visão marginalizada, digamos assim, né? Quer dizer, tem até a música do Chico Buarque, né? Lá até Jesus está de costas, né? No seu caso, Jesus me parece que não está de costas para o subúrbio, né? Também como é que recriar esse ambiente? Exatamente, eu acho que o papel que eu tenho feito, e aí, claro que conta para isso a experiência de ter vindo do subúrbio, né? Eu nasci em Madureira, passei infância e adolescência praticamente em bairros suburbanos, e quando eu fui começar a escrever ficção, ou mesmo trabalhar como jornalista, eu percebia que esse tipo de personagem, um personagem com o qual eu convivia diariamente na minha vida durante muitos e muitos anos, ele estava subrepresentado na literatura brasileira, né? A literatura brasileira contemporânea falava majoritariamente de um tipo de personagem intelectualizado ou ligado à própria literatura ou ligado aos saberes das ciências humanas, que não é absolutamente minoritário, né, na configuração social do país, né? Era como se esse outro tipo de personagem, da classe média baixa, a trocadora do ônibus, a moça que aluga o seu tempo para levantar uma bandeira na campanha eleitoral, a própria personagem mulher trans, né, que se prostitui, mas depois consegue se formar na faculdade, se formar em direito, é como se esse personagem tivesse na vida, mas não tivesse na literatura. E aí eu gosto de uma literatura muito próxima da vida, né? E o que eu venho tentando fazer é aproximar esses dois campos, o campo da vida e o campo da literatura. No caso específico do conto da mulher trans, né?
há um certo sentido interessante, que é a humanização do personagem. Sim. Né? Quer dizer, ele tem toda uma doçura que acaba prevalecendo. Né? Eu não vou contar o final do conto, mas acaba prevalecendo em todo o conto. Né? Ele mantém uma certa dignidade, embora haja rejeição da sociedade à figura dele. Né? Da própria família, em certo sentido, né? né? Exato. Né? Quer dizer, também como é trabalhar um pouco esse sentimento de humanidade. Aquilo que você falou no começo da entrevista, né, da gente ter uma visão estereotipada dessas regiões periféricas, né, em geral, essa visão ela é escrava de dois estereótipos básicos. Um é a violência, né, é um lugar violento, e o outro é a falta de recurso, é um lugar muito pobre. Né? E eu acho que esse tipo de personagem e esse tipo de recorte geográfico do país fica muito escravo desses dois olhares, que são olhares costumeiramente dados à distância. Né? Porque quando você olha de fora, aquilo que você não conhece, você tende a temer. Né? Mas quando você conhece, você tende a humanizar. Né? E aí eu acho que essa busca por contar uma história, por exemplo, a menina da bala perdida também, que é vítima de uma bala perdida, eu falo dos sonhos dela, do que ela queria ser na vida, entendeu? Para que ela deixe de ser um número na estatística do Jornal Nacional ou de outro noticiário qualquer. Né? O mesmo caso da trans, aquela trans a mulher trans que você está vendo se prostituir, em muitos casos se prostituindo porque a sociedade não deu a ela a possibilidade de ter um emprego fora do ofício da prostituição, nada contra o ofício da prostituição, eu respeito todos os ofícios igualmente, mas, em geral, esse olhar é estereotipado, olha ali, está lá, não quer trabalhar, e não é nada disso, existe uma vida ali cheia de sonhos, cheia de expectativas, cheia de possibilidades, né? E quando você aproxima, vamos fazer uma metáfora aqui com o cinema, quando a gente bota a câmera em primeiro plano na história dessa pessoa, a tendência é uma tendência de humanização, e uma tendência também de quebrar o estereótipo e de identificação do próprio público leitor com aquele personagem. João do Rio foi um cronista da vida carioca na época da Belle Époque, ali pelos anos 20, ele morreu em 1921, e ele tratava esses personagens também pelas características muito próprias de cada um desses personagens, e optava por falar dos pequenos personagens, do assassino de rua, do vendedor de rua, daquilo que ele chamava de a alma encantadora das ruas. Aliás, um brilhante título que ele encerra em uma reunião de crônicas. É um livro fantástico, porque mostra um Rio de Janeiro longe do que era o Rio de Janeiro capital e senhora do poder. Mostra o Rio de Janeiro que se construía a partir de uma alma popular. E isso dialoga muito profundamente com a obra do Marcelo Moutinho. É natural que a primeira leitura dos contos de Marcelo Moutinho a gente se remeta a uma certa influência do Lima Barreto. Sim. É logo o primeiro impacto natural. Eu não vejo isso, né? Eu não vejo isso. Eu vejo uma afiliação mais profunda ao João do Rio, por exemplo, porque é a fala cotidiana. Embora o Lima Barreto ele tratasse das mesmas figuras que você trata, das mesmas personagens que você trata, ele tinha uma densidade mais, digamos, mais reflexiva sobre essas personagens, enquanto você procura uma visão mais cotidiana dele. Como o cotidiano dessas pessoas o diferencia dos outros personagens do Rio. Aquilo que o João do Rio chamou de a alma encantadora das ruas. Né? Quer dizer, de certa forma, seria a alma encantadora dos subúrbios, no seu caso. Quer dizer, como é que você faz esses paralelos também? Eu acho que o paralelo com o João do Rio é perfeito, sobretudo porque meus contos, têm um quê de crônica, né? Tem um quê dessa observação cotidiana, dessa observação que nasce, né, da caminhada pela rua, essa caminhada que agora a gente está impossibilitado de fazer. Né? Eu até brinco com o pessoal da editora Record, que acabou que o título Rua de Dentro se tornou profético, né? Porque hoje nós estamos nas mãos apenas das ruas de dentro. Né? O título era uma brincadeira tanto com o sentido da rua de dentro como não sendo a rua principal, quer dizer, aquela rua que não está, não é a grande avenida, não é onde estão acontecendo os grandes fatos da sociedade, mas também do impacto da experiência da rua no nosso âmbito individual.
né? Como a experiência coletiva em sociedade, ela desenha dentro da gente os nossos mapas íntimos, né? A nossa cartografia íntima da vida, né? Eu acho que essa aproximação com a crônica ela é bastante plausível, né? Tanto com o João do Rio quanto com outros cronistas que procuraram também essa veia lírica, como o Paulo Mendes de Campos, por exemplo, né? que tinha esse olhar para a cidade, tentando colher na cidade, para citar aqui uma frase do Calvino, aquilo que não é inferno dentro do inferno, né? Procurando aquilo que não é inferno dentro do inferno, cavucando atrás desse tipo de personagem, desse tipo de fala, desse tipo de situação, desse tipo de enredo. Essa, de fato, é uma busca consciente que eu faço, e acho que eu sou um contista muito tributário da experiência do cronista. É mais ou menos aquilo. Eu lembro de um depoimento da Zélia Gattai, que ela dizia uma coisa interessante, porque ela morava em uma rua que ficava por trás da Avenida Paulista. Já naquela época, a Avenida Paulista, né? Uhum. Mais do que hoje. O elitismo da Avenida Paulista, a época dela, era bem mais forte que o de hoje. E ela dizia que era uma rua tão real que era a rua onde passavam os enterros, né? Essa contradição entre a vida e a morte, né, que ela fazia de uma maneira poética também, é mais ou menos o que está na sua obra também, né? Quer dizer, tratar as questões cotidianas pelos seus contrastes, Sim. né? Quer dizer, também é uma das suas pegadas como contista. Sim, e eu acho que esse livro, Rua de Dentro, a inflexão que ele faz com relação ao Ferrugem é uma inflexão que nasce de uma relação com a conjuntura, né? A gente vive um momento no país de um certo retrocesso das liberdades e do pensamento mais progressista com relação a costumes, sobretudo, né? Então, e o livro começa com uma personagem, uma mulher trans, né? Tem um personagem que é o segurança de um jogo de futebol que tem um caso com o zagueiro da seleção brasileira, um caso escondido, quer dizer, que trata de homofobia, de certa forma, né? Tem a personagem que é vítima da bala perdida, tem o conto que trata de dois meninos, quer dizer, um da classe média alta, outro que mora na favela, mas que se encontram na escolinha de futebol. Quer dizer, eu acho que é o vislumbre de uma possibilidade de um Brasil mais tolerante a partir da denúncia de suas intolerâncias. Claro que não de uma forma panfletária, não de uma forma tentando convencer ninguém de nada, mas através daquilo que a gente estava falando, dessa humanização dos personagens. Quando você humaniza, você aproxima ele da humanidade do outro. Eu acho que esse caminho é um caminho tem muito mais potência do que simplesmente ficar tentando convencer os outros com teses panfletárias. Quer dizer, é interessante isso. O discurso político de sua obra, ele se dá de maneira sutil, né? O Machado de Assis, para citar outro caso, fazia muito isso, né? Quando ele criava aqueles stands da Belle Époque que sonhavam em ser deputados, né? Era uma forma que ele tinha para criticar essa manipulação do jogo político, né? Quer dizer, há no seu conto também esse discurso, só de uma maneira também mais sutil, né? Também menos agressiva. Quer dizer, também um pouco como é trabalhar isso. Eu lembro do Machado, uma passagem genial de um dos livros dele, que é o camarada que tem uma loja chamada Padaria Imperial, uma coisa assim. Padaria Imperial, Isso. E aí ele falou, olha, caiu o Império, agora é República. Aí foi lá e ele troca a placa. Quer dizer, isso é muito Brasil, né? Quer dizer, o que está acontecendo? A onda é essa, então vamos nessa. Você vê numa cena muito pequena e alegórica, ele fala de uma forma muito profunda sobre o comportamento médio da sociedade brasileira, né? De uma forma muito genial, sem precisar escrever isso, digressionar sobre o comportamento do brasileiro ou o tipo de oportunismo médio que graça na sociedade, né? Eu realmente acredito que a literatura ela é tanto mais política quanto menos panfletária ela é. Ela é política no sentido de tratar de temas que são políticos, mas sem querer convencer alguém de alguma coisa, né? Eu acho que a literatura não está no campo da dissertação, não está no campo da persuasão, né? É importante que o leitor tenha espaço para tirar suas próprias conclusões, né? Muita gente fala, os seus contos têm finais abertos, né? Eu falo, o final aberto porque eu quero que você escreva junto comigo, né? Eu quero que o leitor, com a imaginação dele,
ajude a escrever o livro, o Rua de Dentro, que ele está lendo, não o que eu escrevi, porque o que eu escrevi está escrito. Mas cada um vai ter essa recepção de um jeito diferente, né? E você deixando a história, de certa forma, em aberto, você dá espaço para que o leitor construa a sua própria história em parceria comigo, o escritor, né? Uma tradição também nossa, né? Sim. Tem uma passagem clássica do Tocaia Grande, do Jorge Amado, em que o coronel Natário, né, ele arma uma tocaia, né? E ele termina a tocaia dizendo uma única frase, né? Nunca errou um tiro. Certamente a tocaia dele deu certo, né? Quer dizer, como é também esse jogo de trabalhar com desafiar o leitor, né? É um jogo de desafio ao leitor também, né? É um desafio e é chamá-lo para, né? Chamá-lo como parceiro, né? Não como um mero receptor daquilo que você escreve, né? Mas fazendo com que ele busque dentro dele também a forma de completar esses espaços abertos. Eu acho que, à medida que eu fui publicando, essa foi uma busca cada vez mais consciente, não querer dizer tanto, ou tentar dizer tanto com menos, né? De uma forma um pouco mais minimalista, né? Eu acho que esse livro traz muito essa perspectiva, né? Tanto que ele é um livro, a gente não vai dar spoiler aqui, mas é um livro que não termina, né? Os contos têm essa característica aberta e essa característica de ser muito conciso, né? O trabalho com a concisão, com a... No termo jornalístico, para usar uma expressão jornalística, quer dizer, você trabalha com o lead, né? Tá respondendo aquelas 5 perguntas e deixando que o leitor complete o jogo do conto, né? Quer dizer, é um mosaico para novos leitores, para que os leitores também, de certa forma, intervenham na sua prosa? Sim, aliás, eu acho que essa palavra mosaico é uma palavra muito feliz para o livro, né? Não à toa, a capa do livro é um piso daquele de cacos de telha, né? Um piso de caco de cerâmica, um piso muito tradicional no subúrbio aqui do Rio de Janeiro, mas já descobri que nas áreas suburbanas do Paraná, de São Paulo e de vários outros estados brasileiros, né? Eu acho que aquele é um piso muito típico de quintal, quer dizer, então é interessante porque o quintal é o lugar que fica entre a rua, que é o espaço coletivo, e a casa, que é o espaço íntimo, né? E esse livro está falando justamente dessa fronteira, e ao mesmo tempo ele por ter vários cacos de cerâmica de cores diferentes, e forma um piso, quer dizer, eu acho que um livro de contos ele é bem sucedido quando ele consegue fazer isso. Ele forma um piso a partir desses cacos, né? É como se fosse uma tela mosaicada de várias histórias, mas que tem alguma coisa que junta essas histórias, que dá sentido ao fato de elas estarem juntas, né? No caso do Rua de Dentro, é essa perspectiva, né? A perspectiva de personagens desglamorizados, a perspectiva de tentar iluminar a vida deles, para além dos estereótipos comuns que o brasileiro médio costuma dispensar quando retrata esses personagens, e também essa questão política que você bem destacou, que é uma resposta uma resposta à intolerância a partir da humanização. Agora, como é que você chega ao ponto de saber que os contos conversam entre si? Eles têm uma identidade. Como é a construção do volume de contos? Há um planejamento? Enfim, como é que acontece esse fenômeno? Olha, praticamente nos 3 últimos livros de contos foi uma coisa muito curiosa, porque, em geral, eu fui escrevendo 1, 2, 3 contos, às vezes um era até por encomenda de uma revista ou de algum site e tal, e à medida que esses contos vinham sendo escritos, eu percebia que havia uma questão subjacente que estava me atormentando, me ocupando naquele momento histórico da minha vida, né? E aí, claro, é como se intuitivamente o livro começasse a se desenhar e depois eu entendesse qual é o caminho do livro e fosse completar ele com outras histórias que coubessem dentro desse amálgama, né? Mas o começo, realmente, em geral, é muito intuitivo. E a narrativa mais longa, quer dizer, é engraçado isso, a gente sempre cobra o romance ao contista, né? Guimarães Rosa cumpriu logo essa função e voltou para o conto. Sim, né? sim. Quer dizer, como é essa coisa? Você tem algum projeto, pensa em alguma coisa, em alguma narrativa mais longa, ou não?
ou vai ser o Dalton Trevisan do século XXI? Se eu for o Dalton Trevisan, já tá bom pra caramba. Mas essa é uma pergunta muito, muito recorrente na vida de qualquer contista, né? Em geral, no Brasil, o contista logo se transforma em romancista por questões de mercado. O mercado, os prêmios, há uma valorização muito maior do romance como gênero. É uma coisa estranha, né? Como se houvesse um estamento qualitativo por gênero, né? E não pela qualidade do livro, né? Eu até hoje não tive uma ideia de romance, uma ideia de uma história que eu achasse que valeria me debruçar e escrever um romance sobre isso. Não há nenhum, a priori, de preconceito, não quero. Mas também não é o contrário. Eu resolvi que eu não vou me deixar pressionar pelo mercado ou pela expectativa da editora. Enfim, eu não fui escrever literatura para isso, não fui escrever literatura para ganhar dinheiro, não fui escrever literatura para pagar minhas contas, para pagar meus boletos. Fui escrever literatura porque talvez em algum momento na minha vida a minha forma de expressão se revelou nesse campo e uma necessidade de expressão nesse campo. Mas não me coloco isso como um objetivo de vida, não. Pode ser que aconteça em algum momento? Pode ser que aconteça em algum momento, mas até hoje não pintou, e se não pintar, eu vou ser conhecido como contista até o fim da vida. E é uma coisa interessante, a gente começa na literatura como um certo chamamento, né? E se torna uma maldição, doce maldição eterna, né? Sim. Mas é isso. Marcelo, muito prazer, foi um prazer conversar com você aqui no Leitura. A gente distantes, né? Mas muito próximos, né? Foi um prazer conversar com você. Maurício, sempre um prazer conversar contigo, com o Leituras, com o TV Senado, falar com o público espectador aí e falar sobre literatura, né? Nesse tempo de tanta notícia ruim. Eu acho que a arte que é o que pode nos salvar. E nos salvará sempre. Um grande abraço.